Oi pessoal, bom dia. Como é que tá as coisas aí no front? Espero que todos estejam bem e todos estejam animados aí para o fim do segundo semestre. Estamos aí nos encaminhando, acho que setembro vai passar bem rápido, né? Com essa coisa de eleição e campanha, Copa do Mundo, enfim, uma correria agora de final de ano. Acho que as coisas vão passar voando, né? Vamos dizer assim. Esse segundo vídeo de hoje, né, segue o vídeo anterior, tá? Vou tentar fazer uma minissérie aí. Hoje eu gostaria de falar sobre o politicamente correto e as implicações, os conceitos, o que isso hoje representa, né, quando a gente fala do que, enfim, dos níveis de discurso, da maneira como as pessoas falam em público, do que pode ou não ser dito, esse tipo de controle do que é certo ou não falar, né, no discurso público. Eu creio que desperta uma certa confusão, então eu pensei, bom, e já que estamos numa época eleitoral, né, por que não falar disso, tendo visto que isso gera um incômodo, gera revolta, gera movimentos, gera, né, um certo movimento até mesmo de campanha, né, para angariar votos e tudo mais, né. Então esse é um conceito muito interessante e que está sendo muito utilizado pela extrema-direita. Então isso começou a me deixar interessado, curioso já há algum tempo. A questão da vitimização, para mim, é muito importante para entender a questão do politicamente correto. Então acho que são assuntos interligados. E antes de continuar, eu gostaria de, bom, pedir a vocês que estão vendo, que gostam, que acompanham aí os vídeos, que compartilhem, né, que possam, né, divulgar um pouco aí o nosso trabalho. Isso aqui a gente faz para poder atingir um público, né, para poder compartilhar essas ideias, e eu acho, enfim, né, interessante e importante, porque eu acredito que o que a gente está trazendo aqui não é uma coisa tão discutida, tão comumente articulada, e eu acho que são temas válidos, importantes para a nossa saúde mental, para a nossa vida diária. São coisas que nos acertam, nos incomodam. Então, né, para os meus ouvintes aí fica o pedido, né, de que se vocês estão gostando, compartilhem, né, participem, interajam. Isso é muito importante para mim, né? Eu fico muito feliz quando as pessoas dão um retorno, falam: "Nossa, Paulo, legal isso que você falou, achei muito legal, interessante". Isso faz diferença, isso é legal, isso anima a gente a continuar aqui produzindo. Isso aqui tudo feito por mim, tá? Gravação, edição, divulgação, tudo sou eu, né? Então por isso que é um pouco lento, né? Eu gostaria de otimizar mais esse trabalho, de ter mais vídeos por semana, mas por enquanto é isso que eu tenho, né, conseguido produzir. Eu também não estou assim numa pegada muito de, né, de produzir e tal, de ter um fluxo ainda de trabalho, né, power, mas com o tempo eu acho que isso vai sendo estabelecido e vai ficando mais orgânico, né? Que mais? Bom, qual que é a relação desses programas com o tema da saúde mental, que é, digamos assim, a pegada aqui do canal Solo para Nascer, né? O que tem a ver o canal do YouTube, que eu acho que eu não mudei o nome, mas eu estou usando porque são vídeos mais longos, tá? Então, estou usando aqui o YouTube para publicar vídeos maiores e no canal do Instagram vou publicando coisas mais pontuais, mas sempre vinculada com o tema da saúde mental e de como certos conceitos culturais, de como manejos, enfim, médicos, medicamentosos e, enfim, coisas que impactem e afetem o tema da saúde mental são importantes, né, de serem tratados e pesquisados e, enfim, né, buscar mais informações sobre cada uma dessas coisas e poder apresentar aqui de uma forma compreensível é a meta desse canal. Então vamos lá, gente, politicamente correto, de onde que vem isso, né? As origens, isso é pesquisa de Google, tá, gente? Isso aqui não fui muito profundamente. Eu acho legal pesquisar coisas tipo Wikipedia mesmo, para ver o que se passa na cabeça das pessoas quando elas pensam o tema do politicamente correto. Então, na minha pesquisa, vamos dizer, inicial, eu gosto de pegar de tudo, né? Vou em site de extrema direita, vejo o que eles acham, né? Vou no Google, vou no Wikipedia. E lá eu achei uma referência bem legal, né? Eles falam que a origem
do termo ali politicamente correto foi utilizado pelo Partido Comunista, né? Provavelmente lá na União Soviética, para diferenciar posturas socialistas, que visavam uma moral mais igualitária, de posturas comunistas, que defendiam posições partidárias independente da substância moral, né? Então provavelmente medidas mais violentas, extremas e etc, para poder alcançar um bem maior e aquela coisa toda, né? Olha que interessante, né? Então esse termo politicamente correto surge no seio da esquerda, vamos dizer assim, né? Para diferenciar partidos dentro do movimento socialista, né? Então eu acho isso interessantíssimo, ver que o começo está ali, justamente no campo das esquerdas, né? E aí a galera vai definir lá o politicamente correto como uma maneira para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, veja só, né? Excluir ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados pelo gênero, orientação sexual, cor e por aí vai, né? Então, assim, o politicamente correto é essa preocupação com o discurso no sentido de não marginalizar, violentar, excluir essas populações. Essa que a gente chama hoje de minorias, né? Então, parece que é uma coisa boa, né, em si, né? Assim, não parece que isso é uma coisa ruim, né? Agora, por que que eles complementam lá no finalzinho, né? Mas isso hoje é visto, esse termo politicamente correto, tem essa conotação de uma coisa meio chacota, né? Assim, uma coisa meio pejorativa, uma coisa negativa, né? Então veja que hoje em dia, né, as pessoas falam do politicamente correto como se fosse uma coisa ruim, né? Tipo assim, isso aí você está sendo politicamente correto, né? Então o termo que originariamente, né, fala de um cuidado do discurso, né, no sentido de não violentar pessoas, marginalizar e etc. Ou seja, você está falando num canal público, por exemplo, aqui no YouTube, você não vai usar certos termos, você vai tomar cuidado com certas piadas e por aí vai. Então, disso virou uma espécie de termo pejorativo, né, de uma certa negatividade, né, no discurso. Ou seja, hoje um candidato que fala do politicamente correto vai falar num tom de crítica, né? Vai falar assim, você quer que eu seja, sei lá, politicamente correto, né? Então hoje tem, assim, na extrema-direita, ou até mesmo do lado da direita e dos conservadores, todo já um comportamento meio que preparado para isso, né? Assim, eles já reagiram a isso. Eles já não caem mais nessa, né, do politicamente correto. Então por isso que surge candidatos falando coisas grotescas, coisas bizarras, desrespeitosas e por aí vai. E aquilo é ovacionado, né? Aquilo é, de certa forma, visto como positivo, como autêntico, né? Então, o politicamente correto é visto como uma espécie de fachada meio que estética, né? Meio que marqueteira, artificial, feita para enganar, para seduzir, né, as pessoas que estão marginalizadas, né, para fazer ganhar o voto delas, por exemplo, né? Então isso soa como uma coisa artificial, falsa, sedutora, manipuladora, né? E a minha ideia era entender como que surgiu essa transformação do termo do politicamente correto, né? De um cuidado discursivo para uma coisa falsa, manipuladora, artificial e da esquerda, vamos dizer assim, né? Uma espécie de movimento da esquerda, né? Então, quando a gente destrói o politicamente correto, a gente está, de certa forma, atacando as esquerdas, invalidando esse discurso pelos direitos das minorias, né? Pela luta por mais vagas nas universidades, pelas tais medidas afirmativas, por aí vai, né? Políticas públicas. Então, como que se deu essa metamorfose? Então, esse meu questionamento, né, de como se deu essa transformação da ideia do politicamente correto me conduziu ali na pesquisa a buscar, né, digamos assim, textos e por aí vai, né? E nesse caminho eu achei o texto chamado As Origens do Politicamente Correto, de Bill Lind. Esse texto eu não achei em português, então para mim foi muito
iluminador esse texto. Eu fiquei assim, gente, eu só não peguei a data de publicação, mas é um texto muito legal. Ele deixa ali, assim, límpido, né? Digamos, a estratégia, a maneira que esse autor apresenta o conceito de politicamente correto para fazer esse giro, né? Essa transformação, esse contragolpe. Né? Então sempre você vai falar, Paulo, mas de onde você tirou essa curiosidade? Né? O que te despertou essa curiosidade pela essa transformação, né, da ideia do politicamente correto? A minha curiosidade veio de uma série de debates que eu andei vendo, né, sei lá, acho que faz uns 3, 4 anos, por aí, principalmente na figura do Jordan Peterson, né, que é um intelectual de direita aí, que vem trazendo livros e debates e uma postura conceitual ali e teórica no sentido de criticar, né, os exageros dessas políticas de esquerda, pós-modernas, desconstrutivistas e por aí vai. Né? Então, o Jordan Peterson, ele ali no debate, ele vai criticar e ele surge no cenário público através de uma lei canadense chamada C-16. E essa lei é uma lei que visa criminalizar quem não responde ou não trata as pessoas de acordo com os pronomes que elas preferem ser chamadas. Né? Então, pessoas transgênero, por exemplo, que queiram ser chamadas por outros pronomes, elas podem, a partir dessa lei, entrar na justiça e processar essas pessoas e acusá-las criminalmente. Ou seja, para que a ideia dessa lei é evitar a discriminação de gênero. Né? E aqui o Jordan Peterson, na época, ele vai entrar no debate dizendo que isso é um exagero, né? Que isso é criminalizar a maneira como a pessoa quer falar, e isso iria de encontro à liberdade de expressão. Então, outra coisa que eu acho interessantíssima, que é sempre utilizada nesse tipo de debate, é a defesa da liberdade de expressão. Então, eles falam lá, sei lá, né? A gente vê aqui hoje no debate um monte de merda sendo dita e no final o cara fala, né, mas isso é minha liberdade de expressão, né? Principalmente políticos, né? Então eu tenho direito de falar essas maluquices e eu me lembro do Levi Fidelix, né, num debate presidencial, convocando as pessoas a lutarem contra o movimento LGBT. Lutar contra isso, né? A gente precisa lutar contra isso, cidadão de bem, aquela coisa toda. Esse tipo de convocação foi criticado, processado, e ele perdeu. E alguns amigos perguntaram, pô, mas o que tem de discurso de ódio nesse tipo de fala? Ah, uma fala normal, não é liberdade de expressão? Então, assim, né, veja como isso tende a aquelas respostas prontas, né, uma espécie de ferramenta que resolve esse tipo de questão. Né? Então, aqui nesse discurso, eu falei: ó, se você está convocando pessoas para lutarem contra algo, né, isso é, sim, um discurso de ódio. Né? Então, isso, as pessoas que estão do outro lado da tela vão entender como. Né? E a gente sabe que tem milhões de pessoas ouvindo esse debate. Como que elas vão entender isso? Né? Que mensagem você está passando para essas pessoas? Então, quem fala publicamente precisa ter cuidado com a recepção do seu próprio discurso. Não pode ser irresponsável, né? Você está convocando pessoas para lutarem contra algo e você acha que isso não é um discurso de luta, de combate, de destruir alguma coisa? Senão você não convocaria aquelas pessoas para lutarem contra algo. Se você não quer destruir aquela coisa, se você não quer acabar com aquilo, por que você vai convocar pessoas, né, para lutar contra aquela coisa, né? Então tá meio que óbvio, ele só não tá falando assim, eu quero matar o público gay, né, o público trans e por aí vai. Ele não tá falando exatamente isso, mas é quase a mesma coisa, né, assim. Por quê? Porque o cara que tá ouvindo, ele vai entender isso, né, assim. Então a ponta do processo, né, o guardinha da esquina, ele é o problema. Então esse tipo de mensagem a gente precisa tomar cuidado, né. Então assim, a questão da liberdade de expressão, como o Jordan Peterson ele vai jogar com isso lá e aquilo vira um procedimento padrão. Né? Então, naquela época eu comecei a ficar encasquetado com isso. Né?
Tipo, olha só, né, os argumentos que eles usam, né? E isso depois eu vi um debate lá no Canadá sobre o politicamente correto. E o Jordan Peterson estava lá. E quem estava falando contra o politicamente correto era o Jordan Peterson e um outro, acho que Stephen Fry, eu não lembro agora o nome dele, mas é um ator gay britânico e ele também é conservador e ele tem uma postura crítica com relação ao politicamente correto. Do outro lado do debate, eu não lembro quem que estava, mas enfim, o resultado foi uma derrota cachapante. Isso no Canadá, tá, gente? Então, isso para vocês verem como que a questão do politicamente correto teve uma virada. Então, no século passado, século XX, isso foi ganhando força, digamos, né, no discurso das esquerdas, né, a luta pelos direitos. E na virada do século XX, a gente vê um contrafluxo, né, uma resposta da direita. Então, tudo isso começou a me... E a ideia de marxismo cultural, né, de associar o politicamente correto com o marxismo cultural. E aí eu comecei a falar, tá, da onde que vem isso? Finalmente chego no debate Jordan Peterson com o Slavoj Zizek e o Zizek pergunta diretamente para ele, né? Tipo assim, da onde você tirou que o Marx, né, ele era politicamente correto? Né? Que relação foi essa? Da onde você tirou isso? Essa era a pergunta de $1 milhão do debate, né? E, claro, Jordan Peterson, né, sei lá, acho que ele nem leu o Marx, mas enfim, ele fica sem palavras, ele não tem resposta. Por quê? Porque não existe, né, gente? Então quem, sei lá, está acostumado com esse debate crítico, teoria crítica, Marx e por aí vai, sabe que, aliás, um dos grandes defeitos do Marx é não justamente olhar para essas questões, né? Assim, não se importar tanto, né? Digamos assim, o movimento LGBT para o Marx não era uma questão importante, né? Relevante, né? Luta colonial, tudo isso é uma coisa meio... não é tematizada diretamente, não é enfrentada, não é importante, né? Mas se fosse uma questão de terciária, né? Uma questão secundária ali, para ele não é uma questão de frente, né? De revolução, digamos assim, né? Porque para ele as questões giravam em torno da produção, da economia, das lutas de classe e tudo mais. Então, eu ficava assim, cara, quem que inventou essa? O que tem a ver politicamente correto com marxismo cultural? O que é marxismo cultural? Então, ou seja, de querer criar uma agenda de esquerda que queira criar uma, sei lá, uma espécie de revolução cultural silenciosa que destrua a cultura capitalista, os valores capitalistas, os valores ocidentais, como eles falam, né? Sorrateiramente. Né? Então tem essa paranoia, todo esse... Eu fiquei, putz, da onde que isso está vindo, né? E aí a gente chega aqui no texto do Bill Lindsay, né? Então agora eu vou apresentar para vocês aqui o texto do Bill Lindsay. Vamos dar uma olhada nele e vocês vão perceber, vai ficar tudo mais claro para vocês, eu prometo.